Fala aí, meus farofeiros! Sejam muitíssimo bem-vindas e bem-vindos ao canal Farofa do Reddit. Hoje vamos ler os relatos mais insanos do Reddit. Mas antes de tudo, dropa seu like e se inscreve no canal para fortalecer essa bagunça aqui, beleza? Thank you! Sem mais demora, vamos embora pro vídeo. Tinha colega de quarto do inferno e não conseguia me livrar dela, então eu fiz viver comigo o mais miserável possível. Isso aconteceu de 2008 a 2009, mas eu pensei que essa comunidade apreciaria a história. Em 2008, tinha acabado de deixar meu marido. Eu o peguei me traindo várias vezes, e acabei com o relacionamento. Uma garota nova, vamos chamá-la de M, começou no meu trabalho e fizemos uma amizade rápida. Eu estava no meio da mudança e saindo da minha casa. Eu precisava de um companheiro de quarto para um apartamento novo que eu estava olhando, porque meu salário não pagaria as contas. Então, nos mudamos juntas e vivemos pacificamente juntas por um tempo. Eu estava seguindo em frente com minha vida. Eu tinha conseguido um emprego melhor remunerado, estava passando um tempo com meus amigos e me senti bem com a vida na época. Na época, eu tinha 25 anos, solteira, e não estava procurando nada sério, então eu tinha um amigo que parava algumas vezes por semana para se divertir comigo. M estava aparentemente bem com isso. Isso não a afetou de forma alguma. Meu amigo não incomodava na nossa casa. Ele não comeu em nossa casa. Ele não usou nossos suprimentos domésticos. Meu relacionamento com ele afetou exatamente 0%, mas acho que ela estava um pouco chateada com o fato de eu estar recebendo alguma atenção e ela não. Ela flertava com ele, visitava onde ele trabalhava, etc., mas ele absolutamente não estava interessado nela. Foi aqui que as coisas começaram a descer ladeira abaixo. Para contexto, ela havia se casado algumas vezes, ela era 13 anos mais velha que eu, e os pais tinham a custódia total de seus respectivos filhos. Ela estava namorando alguém, mas ele já estava em um relacionamento, então ele não estava disposto a se comprometer com nada além de parar por 30 minutos depois que ele trabalhava no turno da noite todos os dias. Tentei apontar todas as bandeiras vermelhas, mas ela estava convencida de que era amor. Esse cara costumava me dar em cima de mim constantemente na frente dela. Ele era muito aberto sobre estar em um relacionamento comprometido com a namorada, então não tenho ideia do porquê me pensou que isso estava indo a lugar algum. Depois de alguns meses, conheci alguém com quem queria levar a sério, então começamos a namorar. Vamos chamar o cara de Tom. Tom e eu ficamos sérios muito rápido. Ele estava vivendo uma situação horrível, então ele se mudou comigo e com M rapidamente. Eu acho que foi depois de cerca de um mês de namoro. Então, nós temos o nosso quarto e ela tem o seu próprio quarto. As contas passaram de 50 para 33, 34, para garantir que as coisas ainda estivessem iguais. Tínhamos uma cozinha compartilhada, sala e banheiro. Depois que Tom se mudou, ela começou a flertar abertamente com ele na minha frente. Todo cara que eu tinha na minha casa, até apenas amigos, ela teve que dar em cima. Nenhum deles a aceitou. Cada um recusou e acho que isso aumentou muito o comportamento que se aproximava. Nas 2 semanas seguintes, M mudou completamente. Ela parou de pagar aluguel, recusou-se a comprar qualquer comida e apenas comeu o que Tom e eu compramos, não lavava a louça. Tínhamos 2 gatos, um dela e um meu, e ela nunca limpava a caixa de areia em seu quarto para que seu gato usasse nosso corredor como banheiro. Todo santo dia. Todos os dias, quando chegava em casa do trabalho, havia uma grande pilha fumegante de merda de gato bem dentro da minha porta da frente, no meio de uma poça gigante de urina. Meu gato estava trancado no meu quarto à noite com seus próprios suprimentos, então não havia chance de ser ele. Era a mesma coisa todas as manhãs na porta da frente do meu quarto. Sempre que terminava de comer a comida que roubava de mim, colocava o prato com as sobras no chão da cozinha para que seu gato pegasse. Ela deixava o prato lá por dias. A tal ponto que se eu não os pegasse, haveria vários pratos no chão com comida em vários estágios de decadência. Todos os meus pratos começaram a desaparecer,
Exceto os pratos do gato, é claro. E que pratos restavam, ela se recusou a lavar nunca. Ela usou meu papel higiênico, meu sabão em pó, até mesmo meus absorventes. Isso durou cerca de 2 meses e ficou cada vez pior. Ela usava meus absorventes todos os dias e as trocava várias vezes ao dia e as enfiava na lata de lixo no banheiro. Ela o deixava lá completamente abarrotado e derramando no chão por dias até eu ceder, colocar luvas e jogá-las fora. A lata estaria cheia em cerca de 1 semana, então isso aconteceu algumas vezes. Isso nem é o pior. Minha câmera fotográfica caríssima desapareceu. Eu tinha um hobby de fotografia na época, mas era meu sonho ser uma fotógrafa profissional e ser dona de meu próprio negócio de fotografia. Eu filmava coisas para amigos e familiares para praticar e um dia peguei minha bolsa de câmera na sala de estar compartilhada e assim que a peguei, senti meu coração afundar no meu estômago. Você sabe que o medo instantâneo que te agarra no segundo em que você percebe que algo realmente doloroso aconteceu? Abro a bolsa e, claro, a câmera se foi. Era uma câmera cara para aquela época da minha vida e era um presente dos meus pais, então fiquei realmente arrasada. Eu não podia provar nada e nem tinha certeza de quanto tempo ela já tinha sumido. Poderia ter sido o namorado dela que pegou, mas de qualquer maneira se foi. Então agora é isso. Esta é a gota d'água. Eu preciso botar esta mocreia para fora de casa. Eu fui de uma garota legal para um psicopata em cerca de 30 segundos. Eu não sou do tipo violento e odeio confronto. Eu não espero ser despejado e eu realmente não tinha dinheiro para isso, então aqui é onde eu começo minha vingança mesquinha. Amy quer morar aqui comigo sem pagar aluguel, roubando minhas coisas, batendo no meu namorado e negligenciando seu gato, que assim seja. Mas vai ser nos meus malditos termos. Uma informação vital: no meu divórcio, o idiota voltou com a mamãe e eu levei tudo da casa para o meu novo apartamento, então eu possuía tudo e o contrato estava em meu nome. Comecei alterando a senha do Wi-Fi e a senha do computador. Na semana seguinte, chamei minha empresa de cabo e eles removeram as linhas de cabo para o quarto dela. Comprei uma geladeira pequena para o meu quarto e um armário. Coloquei toda a minha comida e suprimentos pessoais no meu quarto e coloquei uma fechadura segura na minha porta. Quando o gato dela cagava no chão, eu o pegava e esfregava na maçaneta da porta do quarto dela. As latas de lixo transbordando do banheiro cheias até a borda com seus absorventes sujos foram jogadas em sua cama. Tirei as maçanetas da lavadora e da secadora. Fiz todo o possível para tornar sua vida desconfortável. Eu fiz outras coisas pequenas. Qualquer coisa que veio à mente. Alguns meses antes, Amy e eu estávamos trabalhando na mesma loja e ela pegou emprestado outro laptop de colegas de trabalho. Ela acabou sendo demitida, mas nunca devolveu o laptop e o colega de trabalho estava realmente tentando recuperá-lo. Amy não a responde, é claro. Então enquanto ela estava fora um dia, entrei e peguei o laptop e devolvi ao seu legítimo proprietário. Amy chamou a polícia e disse que roubei o computador dela, mas expliquei o que aconteceu. Ela admitiu aos policiais que o computador não era dela e os policiais disseram que não era mais problema deles. Aquilo realmente a fez me odiar. Ela não estava trabalhando na época, então não era como se ela tivesse dinheiro para fazer qualquer coisa ou comprar alguma coisa. Ela estava literalmente apenas existindo no quarto do meu apartamento. Ela desaparecia durante o dia e não tenho ideia para onde ela estava indo. Ela se mudou após cerca de 6 semanas. Quando ela saiu do meu apartamento, eu nem sabia que ela tinha saído. Acabei de notar que ela não estava indo ou vindo por cerca de 1 semana. Então Tom e eu limpamos o quarto dela. Ela deixou roupas, móveis quebrados, uma comoda de papelão e 5 sacos de lixo de 39 galões de lixo que coletamos das pilhas de massa de absorventes sujos, alimentos podres, e lixo comum que encontramos na sala. É um milagre não termos baratas. Encontrei todos os meus pratos perdidos, utensílios de prata e xícaras, todos cobertos de comida e nojência. Eu apenas joguei tudo fora. Eu gostaria de ainda ter as fotos. Curiosamente,
Cerca de 6 meses depois, abri minha porta dos fundos para tirar o lixo e minha câmera estava em uma bolsa pendurada na minha maçaneta. Eu sei que Amy definitivamente não devolveu ela. Por cerca de 2 anos depois, toda vez que eu descobria que Amy estava morando com alguém novo, eu os enviava e enviava as fotos do quarto dela. Papéis no lixo que tinham o nome dela neles. E eu contava a história toda. Uma vez, isso fez com que as pessoas com quem ela estava morando jogassem suas coisas na varanda. Ela acabará de se mudar e eles tinham filhos pequenos e não queriam arriscar morar com uma louca como ela. Eu parei depois disso. Ela sabia que era eu, então achei que já havia enviado meu recado. Edith, ela levou o gato com ela, mas não antes de jogar meu gato lá fora. Meu gato ficou desaparecido por 10 dias. Ponho legumes em toda a minha comida para impedir que o filho da minha colega de quarto a coma. A mãe ameaça com uma ação judicial. Já publiquei isto num outro sub, mas achei que seria apreciado aqui e tenho mais coisas a acrescentar. Coloquei esta questão noutro fórum, mas recebi muitos comentários que me diziam para colocar aqui também. Eu, 26F, vivo numa casa alugada com uma mãe solteira, 30F, e o seu filho, 6 metros. Tinha outra pessoa a viver comigo, mas ela mudou-se e a mãe mudou-se para cá. Não me importo de viver com ela e com o filho. É bom e nós fazemos as nossas próprias coisas. Eu passo muito tempo na casa do meu namorado ou a trabalhar. Os nossos horários de trabalho coincidem, por isso não interagimos muito, mas quando fazemos, não há problema. Não há problema nenhum. Gostaria de começar por dizer que ela tem claramente dificuldades financeiras, mas não acho que isso seja uma desculpa. Eu também não ganho muito dinheiro. No entanto, reparei que a minha comida desaparecia ou que me tiravam as porções. Presumi que fosse o filho dela e perguntei-lhe se ela poderia pedir para ele parar de comer a minha comida. Eu estava calma e ela disse que sim. Não me incomodou muito quando começou. Começou a ser irritante quando eu chegava à casa do trabalho e esperava ter restos de uma refeição no refrigerador e os via serem remexidos ou desaparecerem. Eu continuava a tocar no assunto e ela começou a ficar irritada com o fato de eu tocar no assunto. Só de os observar, apercebi-me de que nenhum deles come legumes. E a julgar pela comida que era apanhada e pela comida que ficava intocada. Tudo o que tivesse verde era evitado. O frango com laranja desaparecia, mas o frango e os brócolis não eram tocados. Por isso, comecei a pôr legumes em tudo. Acho que os legumes são deliciosos. E tudo que é verde ou não é uma batata não é comido. Por isso, podia misturar alguns pimentões na comida e tudo ficaria bem. Faço uma grande porção de legumes com bastante frequência, por isso comecei a pô-los em tudo que comia. Se tivesse restos de purê de batata, deitava feijão verde e misturava. Se tivesse restos de batatas fritas com queijo bacon, deitava brócolis por cima e misturava-os. Normalmente, as minhas coisas caseiras têm legumes, mas comecei a certificar-me de que tudo tinha. Fiz uma panela de macarrão com queijo, a coisa preferida do garoto, e coloquei couves de Bruxelas assadas. O que é realmente delicioso para mim e estou a comer mais vegetais, por isso é uma vitória. Ela estava a parecer irritada, mas estávamos todos em casa quando fiz a panela de macarrão com queijo. Ela estava na sala de estar e viu-me atirar as couves de Bruxelas e disse: "O que vais fazer com isso?" E eu coloquei-as. Ela disse que eu estava a ser gulosa e irritante. Eu só disse: "Gosto de couves de Bruxelas" e pronto. Ela disse: "Precisamos de comida", e eu disse-lhe para ir buscar alguma. Ou que deixasse de comprar apenas coisas pré-embaladas e o seu dinheiro iria mais longe. Acho que ela vê isto como um grande ato de vingança, mas eu só quero poder comer a minha comida. Também gostaria de acrescentar que a partilha não é o problema. O problema é esperar que haja comida e não há. Muitas vezes, estou a trabalhar durante um longo dia e chego a casa à espera de ter comida para uma refeição e já não há. Ou então acordava com pressa e tinha a comida pronta para comer de manhã, mas acabava por não a ter.
Por isso, agora tenho de pular o café da manhã. Se ela me enviasse uma mensagem de texto de vez em quando a dizer: "Ei, não faz mal comermos tal coisa", eu saberia fazer outros planos. Parava para comprar comida ou sabia que tinha de preparar alguma coisa quando chegasse a casa. Também acho que comer o último resto da comida de outra pessoa é uma loucura e uma falta de educação. Se alguém faz uma panela grande de algo e você pede uma porção, claro. Mas se alguém fez alguma coisa e sobrou uma porção e tu a come sem permissão, isso é muito mal. Por isso, tenho sido firme a pôr legumes em tudo. Já pus legumes em coisas em que nunca tinha pensado. Isto tem continuado e a mãe chama-me idiota, mas não verbaliza que está a comer a minha comida. Ela só me vê a fazer uma lasanha e a juntar aipo e pimentões nas camadas de fumos ao lado. A única coisa que não posso juntar legumes são os aperitivos, como batatas fritas, ou se fizer bolos ou biscoitos. No entanto, isto é facilmente resolvido colocando os produtos de pastelaria num tupperware e guardando-os no meu quarto. O mesmo acontece com as batatas fritas. Como já afirmei anteriormente, a partilha não é o problema. Recentemente, o garoto bateu-me à porta e perguntou-me se queria um saco de pipocas para o micro-ondas. Eu disse que sim e dei-lhe um. Tudo isto seria muito menos irritante se ela enviasse uma mensagem de texto a dizer: "Posso comer um pouco disto?" e esperasse pela minha resposta antes de se servir. Tenho pena da mãe, porque ela tem claramente dificuldades em cozinhar e em experimentar novos alimentos. Ela é mais velha do que eu e estremece só de pensar em morder qualquer coisa verde. E isso está a espalhar-se para o filho dela, mas não é desculpa. Há alguns dias, estava a fazer tacos de carne moída e, como de costume, ela estava a olhar sem olhar. Estava de lado, a observar todos os meus movimentos, mas a tentar parecer normal. No dia anterior fiz um prato que envolvia cogumelos salteados e pimentões cortados. Assim, quando a carne estava quase pronta, abri a geladeira e ela passou-se quando me viu a segurar os cogumelos. Disse: "O nome do filho detesta cogumelos", e eu larguei-os na frigideira e misturei com os pimentões cortados. Isto fez com que ela reagisse de uma forma que eu nunca tinha visto antes. Gritava e andava de um lado para o outro na cozinha, enquanto o garoto apenas observava. Senti-me mal pelo garoto ter de ver a mãe naquele estado. As pessoas estavam preocupadas com o fato de ela mexer na minha comida. Não me parece que ela seja do gênero de fazer isso, mas se o fizesse, eu denunciava-o imediatamente. Ela estava a passar-se, mas não me roubou a comida nem derrubou nada. Ela estava a abrir e a bater nos armários e era tudo muito idiota. Depois começou a dizer que ia chamar as autoridades. Eu apenas lhe disse claro e que ela precisava de se acalmar. Ela parecia genuinamente perturbada e estressada e eu disse-lhe que compreendia que ser mãe solteira era difícil, mas que ela precisava de usar a ajuda do governo de forma mais responsável. Ela chega a casa com macarrão com queijo frio, sushi e frango da mercearia e gasta tudo nisso. Sugeri-lhe que comprasse alimentos para dispensas e ingredientes que durassem algum tempo, como batatas. Ela disse que eu estava a ser condescendente e que tenho sempre comida para comer. Isto é para responder à questão: faz uma parte da tua comida e reserva-a para ela e para o garoto. Eu não ganho dinheiro suficiente para alimentar regularmente duas outras pessoas. Se de vez em quando ela pedisse alguns dos meus restos, claro. Mas isto era uma coisa que estava a acontecer constantemente. Não é tão simples como dar-lhe restos que eu não vou comer de qualquer maneira. Se eu fizer uma panela de alguma coisa, espero viver disso durante os próximos dias. Se for comida, então o meu dinheiro está envolvido e tenho de ir às compras novamente e fazer um orçamento para mais comida. Desperdiço o meu tempo e dinheiro. Meu filho não gosta de cogumelos. Ok, não os alimente com eles então. O garoto é apenas a desculpa da mãe. É a mãe que também come principalmente comida. Observe como o filho tem cérebro suficiente para pedir pipoca ao Op. Se o filho quisesse um pouco da comida do Op, ele perguntaria a ela. É a mãe que quer que a comida do Op seja cozida ao gosto da mãe. Ela também não come verduras.
Por hoje é isso, meus farofeiros. E se você chegou até aqui, lembra de dar aquela forcinha com seu like e sub. Lembrem-se de que algumas pessoas sem noção precisam de um empurrãozinho para tomarem um chá de Simancol. Obrigado por assistirem. Vocês são incríveis.